paz do Senhor a todos. Glória a Deus, bendito é o Senhor que nos trouxe, que nos permite estar aqui nessa noite, para que possamos então entregar um culto a Ele. Amém? Abra a tua Bíblia no Salmo 149. Salmo 149. Todos abriram? A palavra do Senhor diz assim no Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei, ó filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flautas, cantem salmos com adufes e danças. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém? Coloca a tua Bíblia na cadeira. Feche os teus olhos. Vamos nos santificar. Vamos nos limpar. Vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Faça isso com sinceridade, com inteireza de coração, para que verdadeiramente o perdão esteja sobre ti. Santo e eterno Deus, bondoso e misericordioso, é aquele qual nós invocamos. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de receber adoração, Tu és digno de que nós andemos em retidão, em santidade, em limpeza, em lisura. Mas a verdade é que nós não conseguimos. Dentro de nós, os nossos membros gritam uma lei, Senhor, que nos conduz ao erro, que nos conduz ao pecado. E nós precisamos mais uma vez nos retratar. Nós precisamos mais uma vez clamar pela Tua misericórdia. Precisamos mais uma vez, Senhor, te pedir, lava-nos com o sangue da Tua aliança. Precisamos do Teu perdão. Precisamos do Teu perdão, ó Deus. Não nos recuse. Não nos recuse, Senhor. Aquilo que é imprescindível para nós. Perdoa-nos. Perdoa-nos e reabilita-nos para que assim possamos estar diante de Ti. Como poderemos estar diante de Ti? Te prestar um culto, Senhor, se o Senhor não nos perdoar, se o Senhor não retirar diante da Tua face as nossas transgressões. Faz isso, ó Deus, faz isso, limpa-nos, tem misericórdia de nós. Meu Deus, sonda o nosso coração e penetra os desígnios do nosso pensamento. Se em nós houver algum caminho reprovável aos Teus olhos, e é certo que tens, retira de dentro de nós. Retira de dentro de nós e nos faz trilhar o caminho, Senhor, que Te honra, aquele que o Senhor preparou para que nós andemos, a carreira que nos está proposta, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, segundo o professar dos Teus lábios e a sinceridade do Teu coração, o perdão do Senhor te envolve e te marca nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Aleluia. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos bendizer o nome dele. Vamos exaltá-lo. Ele não está morto. Ele está vivo e se manifesta entre nós, em nós e por nós. Aleluia. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba a nossa adoração.
glória ao teu nome. Receba nosso culto, receba nossa adoração, receba o nosso louvor. Envolve-nos com a tua presença. Você pode fazer desse lugar o Santo dos Santos e clamar, e a presença dele virá, e a glória te envolverá. Aleluia.
Precisamos da tua unção derramada sobre as nossas vidas. Do teu poder, Senhor, nos transformando, nos libertando. Precisamos ser revestidos de força, Pai. Precisamos ter as nossas mãos adestradas para a guerra, os nossos dedos para o combate. Porque o inimigo veio contra nós por um caminho, mas temos a certeza que fugirá envergonhado, humilhado e derrotado por 7, porque a tua mão se levantará em nosso favor e nos revestirá com a autoridade, com a força que precisamos para perseguir os nossos inimigos, os alcançar e só voltar depois de dar cabo de cada um deles. Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, e nos derramamos a tua presença nessa noite, nos entregamos na tua presença nessa noite, com o nosso coração cheio de confiança, com o nosso coração cheio de certeza. Os nossos olhos se voltam para ti, assim como Josafá falou. Os nossos olhos estão postos em ti, e de onde vem o nosso socorro, senão do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia. Vamos orar pela nossa família, vamos clamar pela nossa casa. Vamos pedir para que Deus Ele visite o nosso lar, para que Deus visite a nossa família, para que Ele se derrame com poder, para que Ele se derrame com autoridade. Bendito e eterno Deus, Deus forte, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus verdadeiro, Deus fiel. Nós sabemos que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Nós sabemos que quando o Senhor opera, ninguém pode restringir a tua ação. Por isso nós colocamos a nossa casa, colocamos a nossa família, colocamos os nossos amados diante do teu altar, com a certeza, Senhor, que cada um deles estarão guardados debaixo das tuas onipotentes mãos, guardados debaixo das tuas asas, para que praga alguma chegue à nossa tenda. Santo é o Senhor que nos envolve, e que envolve a nossa casa, que nos fez promessas e as cumprirá. Meu Deus, e nessa certeza, nessa confiança, nós nos derramamos diante de Ti, clamando, Senhor, para que a tua unção de cura recaia sobre os nossos queridos, sobre os nossos amados. Aquele que está enfermo seja visitado pelo teu poder, seja visitado pela tua autoridade, pela tua unção de cura. O teu bálsamo de Gileade seja derramado, meu Deus, sobre os ossos, sobre as articulações, meu Deus, nos olhos, na audição. Meu Deus, toca com poder e toca com autoridade. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus vivo. Toque no fígado, toque no baço. Tu és o Deus, Senhor, Tu és o Deus que cura toda a enfermidade. Livra, Senhor, os nossos amados, livra a nossa casa de toda gastrite, em nome de Jesus Cristo. De toda úlcera seja repreendida agora pelo poder do teu nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Faz obra de poder e visita o nosso lar com a tua prosperidade, derrama a provisão, envia o socorro financeiro, envia, Senhor, o milagre, em nome de Jesus. Tira do opróbrio, tira da vergonha. Tu és o Deus vivo e eterno, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, liberta das drogas, da prostituição, do adultério, do alcoolismo, da idolatria,
pedofilia, da macumbaria, da feitiçaria, do homossexualismo, do lesbianismo. Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus poderoso. Nós oramos, Pai, pelos Teus servos que fazem a Tua obra. Visita-os com o Teu poder, visita-os com a Tua unção, cobre-os, Pai, com o poder da Tua aliança, e os seus familiares sejam alcançados, Pai, pelo Teu socorro, pelo Teu livramento. Tu és o Deus vivo. Envia, Senhor, sobre cada um dos Teus servos e as suas respectivas famílias, Senhor, a Tua glória, a Tua bênção e o Teu poder. Eu oro pela minha casa, eu oro pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelos meus cunhados, e sejam eles, Pai, envolvidos pelo Teu poder, meu Deus, marcados pela Tua aliança e visitados pela Tua unção, em nome de Jesus. Eu oro pela minha família, pela minha esposa, pelas nossas filhas, Stephanie e Débora. Esteja, Senhor, a Tua mão sobre elas, esteja a Tua glória, Senhor, sobre elas, em nome de Jesus Cristo. E declaro sobre cada família aqui representada a bênção do Senhor, que enriquece e não traz consigo desgosto, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. E dormir, não vou dizer hoje, não vou dizer sábado, tá? Se prepare, tá? Quero pegar todos de surpresa. Que não é surpresa, tá? Mas para os desavisados de plantão, essa é surpresa. Para que não dê tempo mesmo. Dizer que pode, isso mesmo. Sábado à noite, vou colocar uma mensagem no grupo. Amém? Para os desavisados de plantão serem pegados de surpresa mesmo. Que não é surpresa para ninguém. Mas os desavisados sim, serão pegados de surpresa. Fechem a porta, por favor, para que o ar não saia. Está frio? Mas é porque não estava refrigerando, né? Nós estamos com o sol funcionando. Estou naquela estratégia lá, chego, coloco no 16, que quando refrigera, a gente volta no 21. Amém? Abra tua Bíblia em 1 Pedro,
seria o que, irmão? O contrário de louvor seria o quê? Murmuração. O que é murmurar? Ódio? Não, o contrário de ódio é pobreza, amor. E o que é murmuração? O que seria murmuração? Já olhem no Google aí, no dicionário. O que significa a palavra murmuração? O que é murmurar? Vamos ler o texto. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Olha só, sede o quê? Criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, ou melhor, se alguém fale de quê? Fale de acordo com os oráculos de quem? Você sabe o que é oráculo de Deus? Palavra. Isso. Mas oráculo também pode ser um representante. Você sabia disso? As pessoas usam mais por mal. As pessoas usam mais por mal, assim. Pois é, quem assistiu 300 lembra que ele furar nos oráculos, né? Pronto, está vendo aí? Que a gente pode assistir tudo, julgar todas as coisas e reter o que é bom para aprender. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, te exaltamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença. E agora temos a oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de sermos ministrados pela tua palavra. Nós precisamos de elucidação, nós precisamos de revelação, nós precisamos, Pai, da essência do teu propósito para o texto que nós acabamos de ler. Isso só é possível se o teu Espírito agir em mim e agir no teu povo que aqui está, porque eu falarei pelo teu Espírito,
e o teu povo receberá pelo teu Espírito. Por isso, fala conosco, ministra o nosso coração, e em tudo nós daremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, que é digno de louvor, que é digno de adoração. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Precisamos entender, irmão, que o fim de todas as coisas está próximo. Porque o fim de todas as coisas está próximo. Vamos dentro dessa condição, ou dessa perspectiva, expectativa de que o fim está próximo, e daquilo que muitos pregadores falam, nós somos a geração do arrebatamento. Vamos partir desse princípio. Eu não estou preocupado com isso e nem estou com essa perspectiva. Mas eu vou ministrar em cima dessa perspectiva hoje. Nós somos a geração do arrebatamento. Então podemos ir lá para 1 Reis, capítulo 37, se não me engano, 2 Reis, capítulo 37, não me lembro nada. Bem, aleluia. Que conta a história de Ezequias, aonde Deus vira para Ezequias e diz: põe ordem na tua casa, porque de fato você vai morrer. Se nós pegarmos esse versículo que nós acabamos de ler, que o fim de todas as coisas está próximo, a expectativa de Deus e o nosso posicionamento deveria ser qual? Qual deveria ser o nosso posicionamento? Aquele que é santo, santifique-se mais. Ajeitar, arrumar a nossa casa. Se nós somos a geração do arrebatamento, nós precisamos partir do princípio de que precisamos arrumar a nossa casa, porque a qualquer hora Jesus Cristo pode voltar. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Não dá para sermos as virgens nécias. Se nós cremos que somos a geração do arrebatamento, não dá para sermos as virgens nécias. Você concorda comigo? Se nós somos a geração do arrebatamento, não dá para ser o servo infiel, que não multiplica os talentos. Você concorda comigo? O Senhor está voltando. O noivo está voltando. E nós somos a geração, partindo desse princípio, nós somos a geração do arrebatamento. E se somos a geração do arrebatamento, precisamos estar preparados. Precisamos estar com os nossos talentos multiplicados. Precisamos estar com azeite na nossa lamparina. Porque se o noivo chegar e nos encontrar desapercebidos, o que é que vai acontecer? Seremos lançados fora, aonde tem choro e ranger de dentes. Sem muita conversa, sem muito quá. Ou quachá, como diz o soteropolitano. Sem muito quachá. Se nós somos a geração do arrebatamento, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Serem, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Olha só o que Deus está nos pedindo através do apóstolo Pedro.
critério você tem utilizado para as suas orações? Quem não está sóbrio, o contrário de sóbrio é? Embriagado. Então, precisamos ser criteriosos e sóbrios no que diz respeito às nossas orações. Precisamos ter um critério quando nós dobrarmos os nossos joelhos para falarmos com Deus. Precisamos estar num estágio emocional, até mesmo físico, de sobriedade e não de embriaguez. Não dá, né? Não combina com alguém que professa o nome de Jesus Cristo buscar a face dele embriagado. Mas o embriagado que se fala aqui, o contrário, né? Não é de bebida. É embriagado por paixões, é embriagado por prisões. Que prisões, pastor, podem embriagar uma pessoa? As prisões, as paixões que nós fomos ministrados aqui, paixões do mundo, isso nos embriaga, isso nos seduz. Como o pastor que nos seduz? O apóstolo Paulo diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar. Então, o que pode tornar uma pessoa embriagada, mesmo sem que ele beba? Coisas que nos dominam, coisas que não convêm e coisas que não nos edificam. Então, você pode entrar na presença do Senhor embriagado não de algo, mas dessas paixões mundanas que nos seduz, que nos envolve. Então, se o fim está próximo, nós precisamos nos separar, nos santificar. E as nossas orações precisam ser com critério e de forma sóbria. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amor intenso. Como é que está o teu amor para com as pessoas? Eu estou falando de pessoas do teu convívio, do teu âmbito, ambiente de relacionamento. Marido, esposa, filho. Não estou falando disso, não. Pai, mãe, avô. Não. Estou falando de pessoas que não são do teu ciclo familiar. Obviamente que o teu ciclo familiar é importantíssimo, mas eu não estou falando disso. Como é que está o teu amor para essas pessoas? Intenso ou não? A terceira coisa que nos diz aqui é que nós devemos ser o quê? Terceiro versículo que nós lemos. Ser o quê? Só hospitaleiro? Não. O versículo todo. Sede. Só hospitaleiro? Perfeito. O meu está aqui. Sede mutuamente hospitaleiro. Você sabe o que significa?
Você sabe o que isso significa, irmão? Não. Saber receber. Saber receber. O que seria mutuamente? A partir primeiro da primeira palavra, mutuamente. Receber do jeito que você gostaria que fosse receber? Perfeito. Mutuamente é reciprocidade. Ou até mesmo como você, não é nem como você gostaria, talvez. Mas quando você vai na casa de alguém, a pessoa te trata de forma hospitaleira. Então você tem que estar disposto a receber pessoas na tua casa da mesma forma. Ou você gosta de ser maltratado na casa de alguém? Ou você gosta de ser desprezado na casa de alguém? Se tem algo que Deus preza, se tem algo que Deus pede na Bíblia, em algumas situações, é que nós sejamos pessoas hospitaleiras. Ou seja, com o coração aberto, para quê? Para quê? Para a hospedagem. Sim. Que o nosso coração esteja aberto para hospedar. Alguém pode dizer assim, mas nos dias de hoje, pastor, os dias de hoje está complicado. Está difícil. E quando foi fácil? Você acha que para Abraão não era fácil? Nos dias de Abraão era fácil? Vamos falar dos gibeonitas? Abraão tinha servos. Hã? Abraão tinha muitos servos. Naquela época tinha muitos servos. Abraão tinha muitos servos. Tipo, E aí? Uma pessoa em sua casa hoje, tipo, eu e minha esposa, nunca vai uma coisa dessa. Pode ser uma pessoa. Pode ser uma pessoa. Foi uma coisa mais aberta assim, Abraão, o pessoal direto ia lá, tinha servos e tal, era mais fácil, o pessoal ficar de olho. Sei. Verdade. Eu falei dos dias de Abraão. Eu não falei de Abraão. Mas, vamos falar de Abraão. Você acha que as pessoas que viviam naquela época não eram abertas a hospedar como Abraão era? Irmão, irmã, existem pessoas ainda hoje, mesmo com o mundo do jeito que está, que tem essa aptidão e essa abertura para hospedar pessoas em sua casa. Já colocaram fez isso. Hã? Já colocaram fez isso. Sim. Impressionante que ele fez. E o rapaz foi transformado mesmo. É mesmo? Botou na casa dele. Nunca ganhou desse. Quando chegou o Belo com a faca querendo se matar, ele pegou o rapaz e botou na casa dele. O rapaz foi transformado. Recuperou a família, conseguiu um emprego. Eu pensei que foi assim real. A Bíblia chega a nos dizer que nós, sem saber, temos a oportunidade de hospedar anjos e não fazemos. Quem sabe o que Deus vai mandar, quem Deus vai mandar como hóspede para a nossa casa?
numa cidade extremamente perversa, ele abriu a porta para hospedar 2 homens que ele não sabia quem eram, e eram anjos. Ao passo que toda a cidade de Sodoma e Gomorra queria zoar o barraco daqueles que poderiam ser hóspedes das suas casas. Mas o texto ele se completa. Nós devemos ser hospedeiros. E o quê? Sem murmuração. Nós podemos pegar esses 2 termos, que nós devemos hospedar sem murmuração, sem reclamação, ou podemos separar. Hospedeiro numa classe e sem murmuração em outra. Não entendeu? Eu posso. Porque tem gente que hospeda a pessoa, mas reclamando, murmurando, porque a pessoa veio, porque a pessoa está, porque isso, às vezes não fala na presença da pessoa, mas depois que a pessoa sai, fala por trás. Nós podemos pegar aí essas 2 palavras e associá-las, podemos colocar separadas. Você ser hospedeiro, mas você viver murmurando, você ser um teu hóspede, viver murmurando o dia inteiro, reclamando o dia inteiro, por causa de tudo que você precisa, de todas as suas demandas diárias. Todas as suas demandas diárias são motivo de reclamação. Podemos colocar separados ou juntos. O tempo está próximo. O tempo está próximo. E o que Deus nos orienta aqui, tendo em vista que o tempo está próximo, são essas situações aqui. Porque o contrário de louvor, com certeza, é murmuração, irmão. O que é você louvar? Em tudo você dá graça. Me diga, alguém me explica aí, por favor. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que seria? Que mesmo diante da dificuldade, você vai agradecer, não vai reclamar. Como hoje a situação da palavra, eu vim correndo, eu peguei o Uber, eu vi louvando, aí o rapaz falou assim, será que eu estou brincando? Eu falei assim, minha casa está cheia de água. Ele falou, você está cantando? Eu falei, então, assim, tudo dá graça. Mas não resolveu? Mas resolveu. Mas eu cheguei e já, você não estava mais aí. Ah, tá. Eu cheguei, você não estava mais. Eu pensei que tinha dado problema de novo. Não, graças a Deus. E tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, que o teu dia, o nosso dia, independentemente do que você está vivendo, tem que resolver ou tem que fazer, levanta a mão para o céu e agradece. Essa é a expectativa de Deus. Em tudo dai glória, tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Isso é louvar a Deus em toda e qualquer situação. Você não pode passar o dia inteiro tudo reclamar, tudo murmurar. Essa é a expectativa. Meu pai tem algumas coisas, eu já falei isso para vocês. Meu pai ele dizia assim para a gente: se tem uma coisa que eu não suporto na vida, é pessoa maldizente, que é o murmurador. Se tem uma coisa que eu não suporto na vida, é pessoa maldizente. Tudo a pessoa reclama. Tudo a pessoa encontra obstáculo para fazer. Tudo é difícil e é complicado.
Então, tendo em vista que o tempo está acabando e que nós somos a geração do arrebatamento, aprenda a ser hospitaleiro. Aprenda a fazer a sua circunvalação. Eu vou voltar para Abraão. Aquela mesma história de Abraão. Esses mesmos anjos, quando foram falar com Abraão, foi o que ele fez? Ele foi lá. Não, me espera aqui. Já foi lá em Sara, falou, não, você vai preparar uns bolos aí, alborralho, uns pães alborralho aí, vou matar ali no cordeiro ali, vamos fazer aqui algo para esse. Ele não sabia que era anjo. Eles estavam hospedando o anjo e não sabiam. Já pensou se Sara reclama? Deus enviou o anjo. Uma oportunidade para avisar Abraão. Olha só que coisa sensacional. Para avisar Abraão de algo que ia acontecer com o sobrinho dele. Ele rechaçar. Dizer, não, aqui você não tem lugar para se hospedar, não. Com Nabal. Guardava as suas ovelhas enquanto ele estava no Carmelo. E quando Davi teve uma necessidade, ele não teve reciprocidade. Então, irmãos, eu sei que os dias estão difíceis e que os homens são maus. Mas Deus não mudou a direção para nós. A direção é a mesma. Nós precisamos ser pessoas hospitaleiras. Nós precisamos ser pessoas que em tudo nos apresentemos diante de Deus em louvor, adoração e gratidão por tudo. Sabe quando você toma uma topada? É nisso que você tem que dar graças a Deus. Numa topada, sim. Numa topada a gente geme, a gente grita, pode gemer porque dói, irmão. Se arrancar a cabeça do dedo, vai glória, irmão. É melhor você arrancar a cabeça do dedo da topada e voltar para fazer o curativo, porque lá na frente aconteceu alguma coisa pior. Lembra da história do homem que cortou a cruz? Quem conhece essa história? Não conhece o homem que cortou a cruz? Eu não sei se foram 3 ou foram, mas vamos botar aqui. 3 pessoas receberam uma cruz para carregar. Então, aqui é a tua cruz. Um engraçadinho que não gostava de carregar peso, que ficou injuriado, cortou a cruz para ficar mais leve. E foram andando. E foram andando. Quando chegou lá na frente do precipício, a cruz era justamente para colocar entre um monte e outro para que ele pudesse passar. Como ele cortou a cruz dele, ele não pôde passar. Achou que era esperto, reclamão, eu não vou carregar esse peso, eu não vou fazer isso. Então, irmão, às vezes a cruz que você precisa carregar
é desse tamanho aí, não adianta cortar, e não adianta reclamar, não adianta dar um desperto, porque ela vai servir lá na frente. Está pensando na cruz que você está carregando? Que você está querendo cortar? Está pensando na cruz que você está precisando carregar e você está achando pesado, mas você quer cortar um pouquinho? Quer diminuir um pouquinho esse peso? Não, é com essa cruz que você vai passar o precipício. Então, em tudo dai. Sabe por quê? Porque Deus faz todas as coisas cooperadas. Com certeza, a topada que você tomou e você precisou voltar para fazer o curativo, poderia acontecer algo lá na frente. É por isso que nós devemos dar graças a Deus em tudo, dar glória a Deus em tudo. Porque nós não sabemos do que Deus está nos livrando. Então, ao invés de reclamar, irmão, ao invés de murmurar, dá glória a Deus. Glorifica a Deus. Amém? As tuas demandas diárias, as tuas situações que precisam ser resolvidas, dá glória a Deus, irmão. Agradece a Deus, mas agradece, não agradece quando você dobra o teu joelho e já levanta reclamando, não, viu, irmão? E tem gente que tem essa característica. Agradece quando dobra o joelho e já levanta reclamando. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Amém? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está dentro, você é um dispenseiro. Você sabe o que é um dispenseiro? Quem sabe o que é um dispenseiro? Que cuida da dispensa, que tem acesso à dispensa. Então, o que o texto está falando, esse versículo está falando, que nós devemos o quê? Servir uns aos outros na medida do dom que nós, conforme o dom que nós recebemos, com bons dispenseiros. Ontem no almário foi feita a pergunta, de Diácono Adriano fez a pergunta, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 11 de Romanos, fala assim: eu queria muito ir ter convosco para repartir um dom com vocês, para aumentar, multiplicar a fé de vocês. E ela perguntou: e alguém pode repartir o dom? Eu até esqueci que Moisés fez isso. Repartiu o Espírito que estava nele com alguns homens. Mas o que o texto fala não é repartir, de eu dar daquilo que, do dom espiritual que está em mim. É repartir de compartilhar. De você derramar sobre a igreja, manifestar o dom para que avivar a fé da igreja. Eu falei, lembra o que aconteceu alguns dias atrás na igreja? Nós estávamos aqui no culto profetizando. Eu profetizei cura. E o Antônio estava no hospital, estava sem poder andar, entrou andando aqui, para poder ser curado, estava quase que sem poder levantar, porque me foi falado. A irmã da namorada de Léo estava no hospital e recebeu alta. Isso é para quê? Eu reparti o dom. Eu compartilhei o dom. Na medida que eu recebi. Como um dispenseiro que tem acesso à dispensa de Deus e pode dar o que as pessoas precisam. É isso que Deus está falando aqui. Se você receber um dom, você pode entrar na dispensa de Deus, porque você tem acesso à dispensa de Deus.
Inclusive, há algum tempo atrás, eu até falei isso, né, na sugestão de camisa para o Davi. Vou até pedir essa camisa. Tá? O que você precisa da dispensa de Deus? Coloca na frente ou atrás. Eu sou um dispenseiro. Você precisa ser um dispenseiro. O que você precisa da dispensa de Deus? As pessoas precisam enxergar você como um dispenseiro. Se o tempo está próximo, as pessoas precisam nos enxergar como dispenseiros de Deus. E aquilo que elas têm necessidade, elas vão encontrar, ou melhor, nós saciemos a vontade, que não vão encontrar em nós, vai encontrar em Deus, mas através das nossas vidas, porque nós somos dispenseiros, temos acesso à dispensa de Deus. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Então que você realmente seja um dispenseiro. A pessoa precisa de uma palavra de direção. Dê uma palavra de direção. Mas segundo o quê? Segundo o quê? Segundo o oráculo de Deus. Não é segundo as palavras do mundo, não é segundo a loucura, é segundo o que está escrito na Bíblia. O que está escrito para essa situação? Essa situação está escrito isso aqui. Então você precisa ser dispenseiro, não falar, porque o próximo capítulo diz, se você precisa falar segundo o oráculo, segundo a Bíblia, segundo a palavra. Não vai falar qualquer coisa não, pelo amor de Deus. É segundo a palavra. Porque o que essa semana nós estávamos assistindo um filme lá em casa, A Bússola de Deus. Quando começou o filme, eu falei para a pessoa, entendeu o filme? Já começou, já entendi o filme. A Bússola de Deus. É uma senhora, uma mulher, que tem um filho que é médico, o marido dela era pastor. O filme é mais ou menos assim. A mulher desse médico, que é filho dessa senhora, que o pai era pastor, encontra uma pessoa na rua. Ela tem as dores de parto e encontra essa pessoa, está o carro parado e encontra essa pessoa na rua. Esse cara é ladrão, assaltante de carro, rouba carro, e ia roubar o carro. Quando viu a mulher, resolveu levar a mulher para o hospital. Só que ele é ladrão. E quando chegou no hospital, ele foi preso. A polícia estava lá. Bom, o desenrolar da história é o seguinte: a bússola de Deus não falha. O médico era revoltado com Deus, estava preso na ciência. Só que o rapaz, o pai dele morreu num acidente de carro, e o órgão do pai foi doado para o pai do médico. E ele queria desprezar o rapaz. A mãe e a mulher dele queria acolher o rapaz, que acolheu. Enfim, a bússola de Deus não era. Levou o rapaz justamente para a família, e o cara vivia na rua com a irmã, criancinha. E aí depois eles adotaram os dois. A bússola de Deus não falha, irmãos. Deus vai te levar para situações, vai te conduzir a situações. Lembra de Isaac? Eu já falei para vocês, isso foi uma ministração de uma vigília do PA, que a pastora Angélica ministrou. Ela falou: olha, o que os filisteus estavam fazendo, entulhando os poços de Isaac, não era impedindo a prosperidade de Isaac. Era justamente levando Isaac para o lugar que Deus queria. Reobote, lugar de expansão, e Beceba, lugar
de aliança. Deus não queria Isaac em Ezequiel, que é contente. Não. Então, a bússola de Deus não falha. Se você guiar as pessoas segundo a bússola de Deus, segundo a palavra, é isso que Deus quer. Olha o que ele diz aqui, irmão. O tempo está próximo. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebestes, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, da múltipla forma de Deus agir. Cada um seja dispenseiro. Se alguém fala, fale de acordo com os. Se você quer falar algo para alguém, irmãos, fale segundo a palavra. Não fale segundo você acha. Não fale segundo você pensa. Não fale segundo o mundo ensina. Fale segundo a palavra. Onde é que tem uma palavra de Deus que se aplica para essa situação? Então eu vou buscar a palavra de Deus, colocar diante da pessoa. Se alguém falar alguma coisa, fale segundo os oráculos de Deus. Porque se a pessoa seguir o oráculo de Deus, seguir a palavra, o que vai acontecer? Vai fazer prosperar o seu caminho e ser bem sucedido por onde quer que ande. Então, quando você abrir a tua boca para falar para alguém algo que talvez te pegue um conselho, seja segundo os oráculos de Deus. Não inventa, não acrescenta. Não vai falar umas bobeiras. Fale segundo o oráculo de Deus. O que mais tem aí? Se alguém serve, pode uma força que Deus fez. Se você serve, sirva com a força que Deus. Quem gosta de ir num restaurante ser maltratado? Quem gosta? Mas antes você está pagando, né? Aí você precisa, a pessoa precisa ter um mínimo de tato para te servir, né? Mas se você tiver que servir alguém, sirva com a força que Deus te deu, com a disposição, com prazer, com alegria. Todas as vezes que você tiver que servir alguém, sirva com disposição. Sirva com alegria. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para quê? Que em todas as coisas seja Deus glorificado. Para que em todas as coisas seja Deus. Tudo isso que nós acabamos de ouvir aqui, se você fizer, Deus vai ser glorificado na tua vida. Se você fizer tudo isso aqui, Deus vai ser glorificado na tua vida. Então sai daqui para meditar nessa palavra. Sai daqui para pensar nessa palavra, aplicar essa palavra na tua vida. Eu tenho uma pergunta para fazer a você. Posso fazer? Posso? Você quer que Deus seja glorificado na tua vida, através da tua vida? Quer?
Pegue esse conjunto de atitudes, de posicionamentos, comece a aplicar na tua vida, porque assim Deus vai ser glorificado. A gente tem que estabelecer. Dizem que a linha que divide o amor do ódio é muito tênue. Que divide o certo do errado também é muito tênue, muito fininha. Eu tenho outra pergunta para fazer para você. Dentro dessa condição de linhas tênues, finas, estreitíssimas, quem não glorifica a Deus, glorifica? Quem não glorifica a Deus, glorifica? Então, fazendo essas coisas, você vai estar glorificando a Deus. Não fazendo essas coisas, é meio óbvio. É meio óbvio, não. É extremamente óbvio. Ah, pastor, tem algumas coisas aqui que eu pratico, tem outras que eu não pratico, não. Não dá para a gente excluir isso ou excluir aquilo. Você pode dizer, não que eu tenha alcançado, mas eu vou me esforçar para praticar todas essas aqui. Eu vou me policiar, eu vou vigiar para colocar em prática todas essas coisas. Ah, você vai hospedar pessoas do dia para a noite na tua casa? Pessoas principalmente desconhecidas? Começa a ver os teus parentes. Tem gente que fala, não quero nem parente na minha casa. Nem parente, eu não quero ninguém na minha casa. Se tem algo que eu posso falar com propriedade a respeito disso, sabe? Propriedade assim, como filho, tá? Se tem um casal que é hospitaleiro, que eu conheço, esse é meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe são sensacionais para isso. E aprendeu com minha mãe, aprendeu com meu avô e minha avó. Meu avô Renato, a gente não tinha muito acesso, não. Mas meu avô Sérgio e minha avó Nascimenta, o casal hospitaleiro, e meu pai e minha mãe são sensacionais nisso. Só para você ter uma ideia, todo domingo, sábado e domingo, 5 horas da manhã, minha mãe tinha que acordar, preparar café, mungunzar, bolo, para um monte de homem que ia caçar. Eles saíram cedo, 5 horas da manhã estava tudo pronto. Os homens chegavam lá na porta de casa, 5 horas da manhã, estava tudo pronto, comiam, depois iam. Todo sábado e todo domingo. Todo sábado e todo. Olha, eu não sei, eu vivi 19 anos com meu pai, com minha mãe. Eu não sei se nesses 19 anos falhou 20 sábados e 20 domingos. Todo sábado e todo domingo de manhã. Eu estou falando de coisa assim, fora outras coisas que aconteciam. Então talvez você não pratique todas essas coisas, mas se esforce, vigie, abra-se,
Porque eu estou te ensinando segundo os oráculos de Deus. Eu não estou falando nada da minha cabeça aqui. Eu não estou inventando nada aqui não, tá? Eu estou te falando algo que Deus, através do apóstolo Pedro, está nos sugerindo. Tendo em vista que o tempo está próximo, nós precisamos começar a praticar essas coisas. Ou praticar essas coisas. Vai que antes do arrebatamento Deus manda um anjo para a tua casa. Porque você não hospeda ninguém. Ele vem com a faca na mão, querendo se matar ou matar alguém. E vocês não vão hospedar. E não trilham o caminho do diabo com carros. Ou seja, vamos pensar de uma forma bem prática o galardão que o diácono Carlos tem diante de Deus por causa dessa família restaurada. Porque ele foi hospitaleiro. Uma pessoa chegar na porta da tua casa. Eu quando cheguei aqui em Salvador, eu achei estranho, irmãos. Inocente do interior. Mas fazer o quê? A vida aqui é bem diferente de lá. Isso há 30 anos atrás. Eu fui jogar a bola na frente da casa da minha tia. Quem conhece Mussurunga sabe onde é. Sabe onde é o César ali? Minha tia mora ali na frente. Naquele ponto de ônibus ali do setor C, ela mora ali na frente. Eu jogava a bola ali no César, na quadra do César. Vai jogar a bola, faz amizade com um rapaz, passa, dá um pouco com água dele. De casa. E dei água na porta de casa, não, na porta da casa da minha tia. Ou eu entrar, minha tia me chama a atenção. Cuidado, você é novo aqui, você não conhece ninguém, não sabe. Quantas pessoas chegam na porta da casa pedindo água e talvez você enxote? É o que eu falei para você, é complicado. É verdade. Mas isso não nos isenta de fazer aquilo que Deus nos pede. Olha quem Davi recebeu em Adulão. Quem Davi recebeu em Adulão? Endividados, em aperto e amargurado de espírito. Só tranqueira. Só tranqueira. Bom, ele estava fugindo, não era casadeiro, ele estava também no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Mas se fosse um enviado de Saul, ele hospedou todo mundo, conviveu com todo mundo, e aqueles que eram a escória de Israel transformou-se no exército mais poderoso que havia naquela época. Entendeu? Se você tiver que falar, fale segundo os horários de Deus. Se tiver que seguir, faça com a força que Deus te deu. Deixe de murmurar, deixe de reclamar. E seja criterioso e sóbrio no que diz respeito às tuas orações. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Ore embaixo dessa palavra. Sabe aquele louvor? Louvor, pastor. Louvores antigos do Canascer Praise me fez chorar.
os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não desistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Percebeu as duas coisas? A inicial e a final. Ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e nelas simplesmente descansar. Ensina-me a viver. Que esse louvor seja a tua oração hoje. Amém? Entregue os teus caminhos nas fortes mãos do Senhor e aprenda a descansar. E que você seja ensinado a viver segundo aquilo que Ele te pede. Meu Deus, que essa palavra realmente recaia sobre nós e que esse louvor seja uma verdade nas nossas vidas, que nós apliquemos a palavra que nós ouvimos, associados com esse louvor que nós cantamos, que a tua unção, Senhor, nos envolva nessa condição, que ela, meu Deus, nos conduza na dimensão da expectativa e do propósito dessa palavra que nós lemos e fomos ministrados nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, receba os nossos dízimos, receba as nossas ofertas, receba os nossos votos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Se você trouxe teu dízimo, trouxe tua oferta, trouxe teus votos, consagres na presença do Senhor. Amém? Deus está aqui nos ensinando a viver. Deus está, através dessa palavra, nos ensinando a viver. Vamos de tua mão, declarar, saiba que nessa noite, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vêm do altar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a paz dele sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que Ele levante o rosto dele sobre ti e tire a paz. Vá em paz, eu te amo, Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus pela tua vida. Até domingo te espero aqui, se Deus permitir. Amém?